Urso, alce, leão da montanha. A vida animal na Continental Divide Trail é enorme. E as chances de eu encontrar com um desses animais por lá também. Esse é o novo episódio da Maratona para Trilha, onde a gente vai falar sobre animais. E aí, turma? Beleza? Uma pessoa me chamou no chat ou deixou um recado num dos vídeos pedindo para eu fazer um vídeo sobre a vida animal na Continental Divide Trail. Essa trilha que eu começo agora, esse mês, dia 29 de junho de 2025. Para quem não sabe, essa é a terceira trilha das chamadas trilhas da Tríplice Coroa Americana, das trilhas de longa distância que eu vou fazer. Eu já fiz essas duas aqui, ó. A trilha do Pacífico, que é uma trilha de 4.270 quilômetros, que vai na costa oeste dos Estados Unidos, sai do México e vai até o Canadá, cruzando pelo topo das montanhas, e a trilha dos Apalaches, na costa oeste, na costa leste. E essa tem 3.540 quilômetros, segue a cadeia montanha dos Apalaches e vai da Geórgia, sul ali dos Estados Unidos, até o Maine, no Canadá. E agora eu faço a trilha da Continental Divide Trail, né? A trilha da divisão continental, que é uma trilha que eu vou sair do Canadá e vou até o México. Essa trilha, diferente dessas outras duas, ela não tem um percurso muito bem definido, você tem opções diferentes de caminhos. Então, é algo em torno de 5.000 quilômetros, eu não sei exatamente quantos. Pode ser 4.600, 5.100, vai depender do caminho que eu optar fazer quando eu chegar lá. Mas uma coisa é certa, eu vou encontrar com muito bicho pelo caminho. Nessas duas eu já encontrei, com bastante. Né? Na Appalachian Trail, por exemplo, teve uma semana que eu encontrei 8 ursos. Mas aí na CDT tem uma diferença, que nessas trilhas eu só tinha o urso preto. E agora eu tenho o urso pardo, o urso cinza, o grizzly bear, que é completamente diferente. E eu acho que talvez esse seja o animal mais perigoso, o animal que eu tenho mais medo, mais receio de encontrar, e que eu não faço questão nenhuma de ver. Zero. Né? Mas eu sei que eu vou ver, mesmo que seja distante. E aí, a gente precisa primeiro fazer essa diferenciação entre urso preto e urso pardo. Eles se diferem em vários aspectos. Primeiro, o urso preto é eu falo que é um rato gigante. Ele é grande, né? Ele chega a pesar 180 quilos, é maior do que, quando está em pé, é maior do que um ser humano, mas ele é medroso. Então, qualquer barulho, não, se você tenta intimidar o urso preto, ele foge. O urso cinza, o grizzly, né, o marrom, ele não, ele é agressivo, ele ataca, ele não tem medo. Então tem umas diferenciações que você precisa saber quando encontrar com cada um deles. Primeiro, vamos nas diferenciações físicas, tá? O urso preto, que pode ser marrom, que pode ser aloirado, né? Mas na maioria das vezes é preto, ele é menor, como eu falei, ele tem entre 45 e 180 quilos. O urso grizzly, o que tem esse aspecto grisalho, amarronzado, cinza, ele é bem maior. Então ele chega a ser o dobro do tamanho do urso preto. Chega a pesar 360 quilos. Então, assim, esse é o primeiro aspecto. Mas o urso marrom, o grizzly, eu vou ficar intercalando, tá? Urso marrom, urso pardo, urso cinza, é tudo a mesma coisa. Tudo o que não é o urso preto. Ele pode ser preto também. Então você tem que aprender a diferenciar a característica física de cada um deles. Primeiro é a corcova. Né? O urso marrom tem uma corcova mais predominante, que o urso preto não tem.
O segundo é o perfil do rosto. O urso preto tem um focinho mais alongado e o urso marrom ele tem um nariz mais curto, assim. Então essa é uma outra diferença. A orelha é um outro aspecto diferente, né? A orelha do urso preto é maior e do urso cinza marrom é uma orelha menorzinha, mais arredondada. E aí, por causa do tamanho, as garras do urso marrom são muito maiores, tipo o dobro do tamanho, chega a 10 centímetros cada unha do urso, né? É, e quando o urso preto é esse mais tímido, medroso e tal, o urso marrom não, ele é um urso que te ataca. E eles têm uma diferença de territórios, né? O preto tem toda a CDT, do início ao fim, do México ao Canadá, tem possibilidade de encontrar o urso preto. O marrom, quando você entra no chamado Grizzly Country, né, o território dos ursos pardos, é ali Wyoming e Montana, Parque de Yellowstone, o norte, que vai ser o meu início da trilha. Então eu já começo no território de urso marrom. E é nessa região onde tem a maior concentração de ursos marrons, né, da América do Norte. Então, assim, a probabilidade de eu encontrar com um é grande. Mas, beleza, e aí? O que eu faço se eu encontrar com um desses ursos? Enquanto para o urso preto eu preciso parecer que sou maior, fazer barulho para assustar, o urso marrom não. O urso marrom eu tenho que ficar quieto, não encarar, não fazer barulho, né? E tentar andar para trás, né? Sem encarar ele diretamente e fugir dele ali. A preocupação de estar entre urso e a mãe urso e filhote é grande, né? É onde eles ficam mais agressivos. E no caso do urso me atacar, o urso preto ele escala a árvore muito mais facilmente do que o urso marrom. O urso marrom não gosta das coisas de escalar a árvore, mas assim, nem penso na possibilidade de escalar uma árvore. O urso preto, a indicação é que você lute, que você enfrente, porque normalmente ele se assusta e ele se sente acuado. O urso marrom não. O urso marrom você protege o pescoço, protege seus órgãos vitais, usa a mochila meio como escudo ali, deita no chão e fica quieto, fica imóvel, finge de morto, né? E reza, né? Porque aí não tem muito o que fazer não, meu amigo. Aí o bicho pega. Mas, cara, a probabilidade de ser atacado por um é muito pequena. Animal selvagem, de modo geral, todos eles que eu vou falar aqui, não querem encontrar com pessoas, eles fogem. Então, eu vou andar fazendo barulho sim, vou andar gritando, hey bear, ei ursão, e aí, palé, falando para fazer barulho e não ser pego de surpresa por um desses ursos. E outra coisa, eu vou levar o spray de anti-urso, né? Que é um spray 10 vezes mais forte que um spray de pimenta normal, que você joga, ele vem com lacre de proteção, você anda com ele na alça da mochila, ele vem com lacre de proteção, e quando o urso estiver ali numa proximidade entre 5 e 10 metros de você joga esse spray, meio faz uma barreira, joga de cima para baixo, assim, funciona em 90% dos casos. Os outros 10% tem muito o que fazer. Mas, enfim, tem umas outras indicações, sugestões para se fazer para evitar urso, que é levar o bear canister, que é esse, vivo citando, esse recipiente à prova de urso para ter comida, e colocar nele tudo que tem cheiro, né? Comida, pasta de dente, lixo. E aí, quando você acampa num local, você faz um triângulo, sempre contra o vento. Então você está acampando aqui num local X, aqui nesse ponto é onde você vai cozinhar, e aqui nesse ponto é onde você vai deixar o seu bear canister. Então você faz um triângulo ali com 50 metros de distância entre cada um dos pontos, tá? Para evitar que o urso venha fuçar na sua barraca à noite. Dos animais grandes,
O urso é o mais... que tem a maior fama, o mais perigoso, mas tem um outro que também é perigoso, que é o alce. E o alce é um gigante. É um gigante. É muito alto. É muito grande. A gente não tem noção do tamanho de um alce. E a gente traduz para o português dois animais diferentes como alce. E aí é diferente. O urso, ok, é urso, preto, marrom. Alce, você tem o mus, que é o alce, que é esse que tem uma perna larga, grandona, né, enorme, e o elk, não esse elk, o elk, que é o alce canadense. Os dois são muito grandes, os dois são animais tímidos, os dois têm uma galhada muito espaçada, então eles gostam de ficar na trilha porque é mais fácil para eles andar, e eles têm um hábito de ficar em região de pântano, de água e tal. Então, também é muito, muito provável que eu encontre nesse meu início de trilha. Na PCT, eu não cheguei a ver um alce pessoalmente, mas um dia um dos caras que estava comigo saiu para pegar água, viu um alce, voltou para me chamar. Quando eu fui, o alce já tinha ido embora, eu não cheguei a ver. Mas enfim, eles são animais mais solitários, normalmente são de boa, mas não gostam de ser surpreendidos, né? Como qualquer animal selvagem. É, e aí, também como no caso dos ursos, eles, quando tem mãe com filhote, é perigoso. E aí a recomendação deles é recuar devagar, tentar desviar, né? Passar longe, porque apesar de ter essa cara gente boa, eles podem ser muito agressivos. Eu vi uma van que bateu num alce, atropelou um alce, e a van estava destruída numa dessas viagens. Destruída. É surpreendente, porque o bicho é realmente muito grande e muito forte. Um outro animal, também de grande porte, que aparentemente é de boa, mas que pode ser perigoso, é o cavalo selvagem, que tem sobretudo no Wyoming, no extremo norte, onde eu começo, e no Novo México, no extremo sul, onde eu termino. E eles são descendentes dos cavalos que os espanhóis levaram para a América, né, na América do Norte, na colonização, e viveram soltos. São lindos, são bacanas, são bonitos, mas podem ser agressivos, né? Então é aquela coisa, mantém uma certa distância. Eu não vi cavalos selvagens nas outras trilhas, eu vi pôneis selvagens. E eu me aproximei deles. Tipo, pô, um cavalinho bonitinho e tal, mas assim, não é recomendado. Ainda de tamanho... Eu acho que agora nem é de tamanho grande, acho que pode falar que são animais de tamanho médio ali, que não são tão perigosos, ou não são perigosos, que não causam tanto risco. Tem alguns. Os primeiros são os cervos. E aí, de novo, tem diferenciação, tem tipos diferentes de veados. Os mais comuns é o veado mula e o veado do rabo branco. E como que se distingue? O mula tem a cauda preta. E o da cauda branca tem a cauda? Não, não é branca, é marrom. Então essa é uma diferenciação. E as orelhas deles também são diferentes. E além disso, quando eles têm chifre, os chifres deles são diferentes. Um deles é um chifre quase que único e que dá só uma única divisão, e o outro tem um chifre que é mais galhado, né? Eles normalmente são ok, são dóceis, são tranquilos, eles gostam de sal, né? Então eles costumam chegar em barraca para comer bastão de caminhada, roupa suada que você deixa e tal. E eu fui atacado por dentro de uma cidade, num parque, eu conto isso num dos dois livros aí, que ele estava completamente imóvel, parado, e eu perto da minha barraca, e eu fiquei esperando ele sair, ele não saiu, eu dei um passo para ir na minha barraca, ele veio correndo na minha direção e me jogou no chão. Então, assim, é bonitinho, tem muito, você vê muito, talvez seja o bicho que você mais encontra na trilha, mas
mas também pode te causar problema. Na PCT e na CDT tem a cabra montesa, que não é uma cabra, né? Ela é uma prima próxima de um antílope, mas tem esse nome de cabra montesa. É um bicho super bonito, curioso, pode aproximar, pode chegar perto de você. Fica ali nas regiões de pedra, né? Por isso chama cabra montesa. E ela tem uma particularidade que ela também gosta de sal, e ela tem uma particularidade que quando você urina, ela vai cavar aonde você urinou, por causa do sal, por causa do cheiro e tal. Então, se você urina num lugar macio, né, num terreno ali de pradaria, mais macio e tal, ela vai fazer buraco e tal, não é legal. Então o indicado é sempre fazer urina em pedra, porque ela vai lamber a pedra só e não causa nenhum problema. Além da cabra montesa, tem o carneiro selvagem, que é o carneiro, o bighorn, o carneiro chifrudo. Ele também é tímido, anda em rebanhozinhos ali pequenos. Eles também ficam em área de paredão, de mais pedra e tal. E como qualquer animal, vou lá repetir, não é legal você se aproximar. Tem, além desses, tem leão da montanha. Pois é. É difícil de ver, é difícil de encontrar, mas dá para ouvir, principalmente quando está no cio. Às vezes você ouve ali na noite. Tem um vídeo que é assustador de uma pessoa que está caminhando, encontra com o leão da montanha, e o leão da montanha começa a avançar para cima dessa pessoa, a pessoa vai recuando e ela não pode abaixar para poder pegar uma pedra, porque aí ela fica em uma posição muito fácil, né, de ataque do leão da montanha, mas assim, cara, é isso, tentar afugentar, né, como qualquer felino ali, tentar afugentar o bicho com o que tiver, né? Holy No, go away! Go away! No! No! You, dude! Holy... E aí você tem, a gente chama de leão da montanha, mas você tem nomes diferentes, né? Ali tem puma, tem cougar, tem lynx, tem vários felinos ali que são habitantes dessa região. Ainda existem lobos cinzentos, raros, difíceis, quase extintos, sobretudo nesse norte aí. Também dá para ouvir uivando, e aí você tem que fazer uma distinção entre lobo cinzento e coiote, que é outro também parecido, né, que também uiva à noite. Normalmente não aproxima do acampamento, mas você escuta bastante. Eu tenho caso na Appalachian Trail, de um grupo de coiote que ficou rondando o acampamento e o pessoal tinha deixado comida na tenda e ficaram ali rondando e tal. Mas eu não cheguei a ver, ouvi à noite, mas ver eu não vi. E tem um mais charmoso e elegante dos bichos aí, que é a raposa vermelha, né? Normalmente em região mais alta, ela também é cautelosa, também não costuma se aproximar, mas dá para você ver raposas. E aí, eu acho que animais aí de médio, grande porte são esses. E aí, o que mais que eu posso encontrar na trilha? Eu acho que na PCT eu vi mais, e na CDT também tem, é a marmota, que faz um barulho muito estridente. Ele chama de marmota da barriga vermelha. É um roedor grande assim. Ela fica muito em rocha, gosta de ficar ali pegando sol e tal. Eles não tem uma época certa do ano, o ano inteiro
elas estão ali circulando e tal. Você tem um outro bicho menor do que a marmota que chama pica, que é um outro roedor que também gosta de rochas, que também é barulhento, um sonzinho ali que é super comum, e eles gostam de também roer sal, né? Então, tomar cuidado com bastão de caminhada, com essas coisas que eles ficam. E tem... O que mais de bichos, assim? Porco-espinho, talvez eu encontre. Eu acho que de animais... e aí tem os répteis, né? Tem lagartos e cobras, tem cascavel, sobretudo aí agora no sul, no Novo México, nas regiões mais secas. Eu acho que são esses animais mais perigosos. Aves são tão distintas e tão diferentes da gente que eu uso um aplicativo para tentar distinguir o canto de ave quando eu escuto alguma. Quando tem sinal de celular e tal, né? Nem sempre. Mas, enfim, e eu confesso que eu não sei nomes de aves americanas, tirando né, os mais famosos, né? Águia, falcão, peru selvagem, corvo, essas coisas, ok. Agora, passarinho mesmo, cara, não sei, não conheço. Nas trilhas todas, na CDT, existem algumas espécies endêmicas de rãs e salamandras, né? São bonitos, tem uns sapinhos pequenininhos, tipo o nosso pingo de ouro aqui, tem umas salamandras laranjas e tal, que são super bacanas, tem fotos delas nesses livros todos. E aí eu deixei ele para o final, o bicho que mais mata no mundo, que é o mosquito, né? E aí, cara, o mosquito é usar repelente. Você tem borrachudo, pernilongo, o tal do gnat, vários bichos desses. Aí você tem carrapato, né? Que transmite a Lyme disease, que é uma espécie eu comparo com a nossa febre maculosa porque é transmitido pelo mesmo animal, né? Mas é uma doença que dá uma dor eterna nas juntas, não tem cura, então tem que estar sempre observando ali carrapatos e tal. E aí, para carrapato, eu busco usar um repelente à base de permetrina, que é um repelente que você usa no seu equipamento e na sua roupa, na sua barraca, não no seu corpo, né? Então ele evita que o bicho suba na sua roupa. E uso o repelente de corpo à base de DEET, DEET, e para poder evitar. Né? É preocupante, assim. E, cara, eu acho que é isso. Então, assim, quero ver algum bicho desse? Mas questão não. Seria ótimo, mas assim, eu falo que é igual neve. Pô, é legal ver, é legal. É legal longe. Olha lá um urso, olha lá um alce. Cara, eu tive encontro cara a cara com um urso preto. Se fosse um urso marrom, eu tava, né, não tava aqui contando. Então, assim, eu não quero ter. Vou tomar todas as precauções, vou andar com meu, por exemplo, spray anti-urso, vou fazer barulho, vou levar o bear canister, vou acampar só em locais, né, seguros. Então, assim, acho que a probabilidade de encontrar com esses animais é grande, mas de ter algum problema, eu acho que é pequena. Tá bom? Então, prometo que se eu chegar a vir algum deles, eu vou tentar manter a calma e fotografar e filmar e mostrar para vocês. Do contrário, eu faço o relato do encontro. Beleza? É o seguinte, eu estou embarcando para os Lençóis Maranhenses.
né? Então eu vou fazer a travessia. E eu não vou conseguir gravar vídeos da Maratona Pré-Trilha, e não vou conseguir postar coisas de lá. Eu sei que a internet é ruim na maioria das vezes, mas eu prometo que eu te passo umas dicas e conto como foi a caminhada na travessia dos Lençóis Maranhenses, e eu volto para embarcar, basicamente, né? Então, é muito provável que o próximo episódio não seja de maratona pré-trilha, mas já de relato de viagem da minha travessia pela Continental Divide Trail. Me desejem sorte, me desejem uma boa caminhada, comprem os meus livros, assinem o canal e a gente vai se falando aí nos próximos dias, beleza? Abraço, valeu, até mais, tchau!